Bom dia, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. Hoje é 28 de abril de 2020, são 10 horas e 4 minutos, e nós vamos dar início aqui em mais uma transmissão do nosso canal, tendo como convidado dois defensores públicos do estado do Rio de Janeiro, Pedro Carriello, que já esteve conosco aqui em outras oportunidades, já é conhecido do nosso público, e hoje nós temos a companhia também do Emanuel Queiroz, que é coordenador de defesa criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E nós iremos tratar aqui de como está a pandemia do Covid-19 no sistema carcerário brasileiro, um tema da maior importância. Quem vai me acompanhar nessa conversa é o integrante do canal Eduardo Moreira, também conhecido de todos vocês, e eu passo para os nossos convidados fazerem a sua saudação inicial para o nosso público, e se quiserem complementar alguma coisa na sua apresentação, fiquem à vontade. Vou começar pelo Emanuel. Bom dia, Emanuel, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Pedro. Estamos aqui para tentar levar a nossa experiência, o nosso cotidiano no sistema penitenciário para as pessoas, ver se as pessoas desmistificam essa questão penitenciária que se imbrica com a questão da segurança pública e especialmente agravada nesse momento de pandemia. Muito bem, Manuel. Vamos explorar bastante esse tema. Pedro Carriello, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Passo para você fazer a tua saudação inicial. Pedro Carriello, acho que congelou a imagem. Bom, Edu, bom dia, passo para você fazer a tua saudação inicial. Alô, vocês estão me ouvindo? Opa! Pedro, a sua voz, sim, a tua imagem congelou. Saiu. Bom, ele vai tentar entrar de novo. Bom dia, Eduardo Moreira, muito bem-vindo aqui na roda. Passo para você fazer a tua saudação inicial. Bom dia, querido amigo Cláudio, bom dia a todas e todos que estão nos assistindo ou que irão nos assistir, e muito prazer, muito bom contar contigo aqui, defensor Emanuel Queiroz, para trazer esclarecimentos muito importantes sobre esse sistema penitenciário, como essa pandemia pode afetar o sistema, o que está sendo feito pelos governos, se é que algo está sendo feito, para evitar uma tragédia ainda maior. Seja muito bem-vindo e já está de antemão convidado para outras oportunidades, o Emanuel. Valeu, Edu. Olha o Pedro Carriello voltando para a roda. Desculpa, pô, na hora do jogo principal o negócio aqui cai, cara. Vai lá, Pedro, passo para você fazer tua saudação inicial aqui para o nosso público. Olha, eu queria, mais uma vez, agradecer ao canal Resistência, né, ao Cláudio, ao Eduardo, também ao colega, né, mais que colega aí, o guerreiro Emanuel Queiroz, Rangel, sobre essa sobre essa luta sobre a pandemia. Eu acho que vai ser importante, principalmente porque, na verdade, é mais do que uma questão de informação, é uma luta mesmo, é uma briga, uma dialética sobre a questão de quais são os valores humanitários, democráticos que você quer, justamente na questão cima prisional, que isso vai visceral. Então, acho que a gente está... Importante a conversa. Acho que vai ser legal para a gente, né, aclarar e muita coisa continuar nesse caminho certo, nessas dúvidas que nós também temos sobre algumas situações. Muito bem, Pedro. A nossa missão aqui é levar essa reflexão para um público cada vez maior, para justamente provocar as pessoas a pensarem nessas e outras tantas questões que afligem aqui a nossa sociedade. Emanuel, eu vou passar para você inicialmente, considerando que o Brasil é a terceira população carcerária do planeta, né? Estamos atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Eu estava lendo aqui um boletim da Infopen, uma matéria da Kátia Cento de Mello, que aponta para 720 mil a população carcerária no país. Nós estamos com mais de 60 mil casos notificados do Covid-19, estamos chegando próximos a 5 mil mortos, considerando uma subnotificação que varia de 10 a 15 vezes, os nossos números são explosivos, estamos entrando numa semana crítica de ascensão desses números, as projeções são de 2 ou 3 semanas ainda de ascensão,
E nós sabemos que as condições de insalubridade nas prisões brasileiras são as mais difíceis imaginárias. Então, eu gostaria que você apresentasse aqui um quadro geral dessa situação para o nosso público, apresentando se você tem algum número dessa situação, se existe alguma providência sendo tomada, quais são as políticas que existem nesse campo. Por favor, Emanuel, passo para você. Cláudio, então, pessoal, é bom, antes da gente falar da pandemia, da gente situar as pessoas no que é o sistema penitenciário brasileiro em tempos ordinários. Em tempos ordinários, o sistema penitenciário brasileiro ele já é uma bomba sanitária. Essa, infelizmente, é a realidade. Fundamentalmente porque o número de vagas nas unidades prisionais eles é infinitamente inferior à demanda de pessoas aprisionadas. Isso guarda relação com um fetiche da sociedade de conceber, como a gente vê os políticos reproduzindo isso o tempo inteiro, de que há uma relação direta entre aprisionamento massivo e diminuição da violência. Esse é o primeiro mito que leva a esse tipo de política nefasta, desumana e que não leva a nada a não ser a mais violência. E o que mais impressiona, Cláudio, é que em 2010 foi realizado um congresso da ONU no Brasil para tratar das questões de criminalidade, de segurança. Esse congresso foi realizado em Salvador, na Bahia. E nos anais desse congresso constam os estudos do talvez o maior criminólogo vivo hoje do mundo, né, que é um finlandês chamado Lapsepala. Ele fez um estudo de todos os números possíveis e imagináveis de mais de 180 países de violência e aprisionamento. E demonstrou que não há nenhuma relação entre aprisionamento massivo e contenção da violência. Esse é um mito que já está desmontado pela ciência e que, infelizmente, não tem impacto na realidade das pessoas. As pessoas ainda continuam achando que a melhor forma de responsabilização é através do direito penal e através da pena corporal, da pena de prisão. Estudos apontam exatamente no sentido contrário. No Brasil, especialmente potencializado pelas nossas desigualdades sociais e por uma política nefasta de drogas, a droga é a questão da forma como o Brasil dialoga com as substâncias tidas por entorpecentes, com base num parecer, né, num documento do Ministério da Saúde, e que são criminalizadas. Essa é uma questão central no Brasil. Mais de 30% das pessoas privadas de liberdade, né, desses 720 mil, estão privados de liberdade porque são comerciantes de drogas. Foram presos com uma quantidade de uma substância para venda, uma substância que é consumida. Gostem ou não gostem, tem mercado e é consumida. Uma substância que tem um lucro estratosférico, né, e que está aí na sociedade e que não existe possibilidade de contenção dela. Esse caldo, ele é demonstrado fundamentalmente pela realidade do Rio de Janeiro. Eu vou fazer um recorte aqui do Brasil para o Rio de Janeiro, para as pessoas me entenderem. O Rio de Janeiro, em 2003, há 17 anos atrás, o Rio de Janeiro tinha 24 mil pessoas privadas de liberdade. Passados 10 anos, em dezembro de 2013, o Rio de Janeiro pulou para 33 mil pessoas privadas de liberdade. Ou seja, teve um crescimento em 10 anos de 9 mil pessoas privadas de liberdade.
De 2013, dezembro de 2013 a dezembro de 2016, nós pulamos de 33 mil pessoas privadas de liberdade para 51 mil pessoas privadas de liberdade. Nós crescemos em 3 anos o dobro do que a gente cresceu na década anterior. E esses números permanecem entre 51 mil, chegam a quase 53 mil, e nesse momento que houve uma redução carcerária por medidas do juiz da execução, nós estamos em 49 mil vagas, 49 mil presos no sistema penitenciário para 28 mil vagas. Olha que interessante. Qualquer habitante do estado do Rio de Janeiro, se perguntado se tinha uma sensação de segurança melhor em 2003, em 2013, ou em 2016, ou nos dias atuais, certamente vai dizer que a sensação de tinha uma maior sensação de segurança nos momentos anteriores. O aprisionamento massivo não representou em nada a contenção da violência urbana. Ao revés, ele estimula essa violência urbana. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, eu moro em Copacabana. Se eu for preso, e isso é bem possível, porque o Brasil adora prender alucinadamente as pessoas, se eu for preso, eu vou ser levado a porta de entrada do sistema penitenciário, e lá eu vou ser classificado. Vão me perguntar se eu sou vinculado a alguma organização criminosa, algum grupo criminoso, ou, dependendo da modalidade de crime que eu pratiquei, eu vou para alguma unidade prisional. Eu dizendo que não tenho vínculo qualquer, eu sou um criminoso qualquer, cometo crimes contra o patrimônio, eu não tenho vínculo com ninguém. Eu vou preso, o cara vai me perguntar, você mora onde? Quando eu não tenho vinculação nenhuma. Ele vai falar, eu moro em Copacabana. Ele falou, então você vai para uma unidade prisional, e aqui eu peço licença a vocês, eu não estou exaltando nenhuma facção criminosa, né, que os jornais não falam nos nomes das facções, mas eu quero ser muito claro e honesto aqui, né, com o seu público, Cláudio. Eu vou ser vinculado ao Comando Vermelho, porque o Comando Vermelho é quem dominaria as comunidades de Copacabana, e eu vou para uma unidade prisional do Comando Vermelho. Chegando lá, eu não vou receber nenhum fardamento, nenhum material de higiene, absolutamente nada. E lá preso, vamos supor que eu tenho uma dor de dente. Quase em todas as unidades prisionais, quase a totalidade das unidades prisionais do Rio não tem equipe de saúde básica. E nessa conjuntura, eu vou precisar de um remédio, eu estou com dor. E aí eu vou receber a solidariedade de alguém que domina aquele espaço, que é vinculado a uma organização criminosa. E a essa solidariedade, quando eu retornar à liberdade, eu terei, de alguma forma, de ser grato, se eu não me contaminar já por aquele ambiente todo do cárcere. Essa é um moto contínuo que alimenta a violência, retroalimenta, mesmo porque as perspectivas de quem cai na malha do sistema penitenciário são as pessoas, né? O direito penal, todo mundo sabe muito bem disso, o direito penal é um direito de exclusão, é um direito para limpar, entre aspas, a sociedade, para excluir as pessoas que não são bem vistas, não são queridas, não são consumidores, né? E é nesse caldo todo, nesse caldo de ausência de direitos completos, nesse caldo de ausência de vagas no sistema prisional, nesse caso de ausência de material de higiene, nesse caso de ausência de serviço de saúde que funciona ordinariamente o sistema penitenciário brasileiro. Né? Um caldo, por exemplo, de números aqui do Rio de Janeiro também, para vocês terem consciência do drama que a gente vive e do problema grave sanitário que a gente tem nas unidades prisionais. Vamos lá, 51 mil pessoas privadas de liberdade para o espaço de 28 mil pessoas privadas de liberdade. Já não dá certo. Você funciona com algumas unidades prisionais com quase 300% da capacidade.
Me explica como eu vou isolar alguém num espaço desse, contaminado pelo vírus Covid-19. Segunda questão, existe uma série de comorbidades que dominam o sistema penitenciário fluminense. O sistema penitenciário fluminense, ele possui, em estudos da Fundação Oswaldo Cruz, 33% de chance, 33 vezes mais, melhor dizendo, um cidadão no cárcere fluminense tem chance de adquirir a tuberculose do que no meio aberto. Prestem atenção, no Rio de Janeiro é uma cidade que está entre as 10 cidades brasileiras com maior incidência de tuberculose. Nos cárceres, a chance é de 33 vezes por cento a mais que isso. Por quê? Porque não existe aeração, não há espaço, não há água. As pessoas imaginam que as unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro, assim como são do Brasil, e posso falar do Amapá, posso falar do Ceará, posso falar do Pará, que conheço, do Pernambuco, que conheço, que estive nesses lugares, essas unidades prisionais, a água é racionada. Não existe uma torneira nenhuma cela do complexo prisional de Bangu. Eles abrem a água durante 3 vezes por dia, a administração penitenciária, por 15 minutos, para que os presos guardem a água e utilizem o que possa utilizar. É assim que funciona. Então, como é que eu vou lavar as mãos? Como é que eu vou ter um mínimo de higiene num ambiente absolutamente contaminado? Para vocês terem noção do descaso com a saúde dessa população, um estudo ainda inconcluso, também feito pela Fiocruz, os índices de sífilis congênita nas crianças que nascem de mulheres aprisionadas no estado do Rio de Janeiro é de 25%. Uma de cada 4 crianças que nascem de mulheres privadas de liberdade, uma tem sífilis congênita. Por quê? Porque não tem acesso a um pré-natal decente. Nós oficiamos, a Defensoria Pública oficiou a Secretaria de Estado de Saúde, perguntando a ela, isso em 2018, eu perguntei a ela, Secretaria de Estado de Saúde, desde quando você tem repassado os remédios para o controle da sífilis congênita para a administração penitenciária? Ela falou, não repasso desde 2016. Então, a gente tem um problema sanitário já normalmente, rotineiramente, dramático, terrível. Com o advento dessa situação extraordinária da pandemia, seu pulo como tem se falado muito hoje, é a tempestade perfeita. Para você ter uma noção e já desenhar isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Tem uma unidade prisional aqui que fica no centro do Rio de Janeiro, chamada Instituto Penal Cândido Mendes. É uma unidade prisional para presos em regime semiaberto com trabalho extramuros. No regime semiaberto, se a pessoa tem uma carta de emprego, ela pode sair para trabalhar e voltar todo dia à noite, de segunda a sexta-feira. Se não tem trabalho sábado, se tiver trabalho sábado, sai também e passa o final de semana preso. Essa unidade funciona dessa forma. Por uma decisão correta do juiz da vara de execuções, todas essas pessoas, nesse momento de pandemia, foram agraciadas com a prisão domiciliar. Mesmo porque, se essas pessoas fossem perigosas, elas cometeriam crime nessa rotina de sair e voltar. Como não cometem, o juiz antecipou a elas a prisão domiciliar em regime aberto. Essa unidade ficou vazia. O que a administração penitenciária do Rio fez? Pegou 305 idosos de 4 outras unidades prisionais e concentrou no Instituto Penal Cândido Mendes. Não deu outra. O Instituto Penal Cândido Mendes, nos últimos 5 anos, morreram 5 pessoas privadas de liberdade lá de doença. Como é uma unidade que as pessoas saem e voltam, lá não tem equipe de saúde, mas colocaram lá 305 idosos do grupo de risco nesse momento. Resultado, do dia 9 de abril até ontem, morreram 6 idosos lá com um caso, o primeiro caso no Brasil de Covid-19 confirmado.
Esse idoso que morreu, para ele ter auxílio médico, a primeira vez que ele foi levado ao auxílio médico foi no dia 9 de abril, e ele foi levado ao hospital aonde? Em Bangu, o hospital penitenciário que fica no complexo, que são 50 quilômetros dessa unidade prisional. Ele foi lá no dia 9, voltou, foi no dia 11, voltou para a unidade prisional, foi no dia 13 e ficou lá até o óbito. Existe alguma barreira de contenção da transmissão? Não existe. A gente, na verdade, desses outros 5 óbitos, a gente teve acesso a 4 informações das causas mortes. Dessas 4 casos, 3 foram por insuficiência respiratória, sepse e pneumonia. Então, a subnotificação ela é evidente, a situação vai se agravar certamente. Não existe, e aí vamos ser muito honestos também com a administração penitenciária. Com essa quantidade de gente, não existe como se isolar ninguém. Não é possível. Por exemplo, essa unidade prisional ela tem previsão para 246 vagas, tem 305 idosos lá. Não existe possibilidade, né? O agente penitenciário, por mais que ele tenha boa vontade, né, ele não tem como fazer isso, fazer desaparecer essas pessoas. Então, é nesse caldo que a gente está vivendo, num caldo de desespero, porque as famílias estão desesperadas, nós, defensores públicos, que atuamos rotineiramente e convivemos nessas unidades prisionais, estamos desesperados, né, fazendo de tudo, tomando todas as medidas através de instrumentos coletivos, de habeas corpus coletivos, de pedidos individuais, para tentar retirar o maior número de pessoas desse ambiente. E retirar não é abrindo a porta e saindo de qualquer modo, não. O que se pede nesse momento é a substituição da prisão em regime fechado pela prisão domiciliar. É a mudança de espaço de segregação, que essas pessoas saiam desse espaço, né, que é um problema grave sanitário, e vão para suas casas. E que, ao fim desse momento caótico que a gente vive, o juiz delibere se essa pessoa deve retornar ou não. O intuito, nesse momento, é muito mais de lutar. Nós, defensores públicos, estamos muito mais lutando pela vida do que pela liberdade de qualquer pessoa nesse momento. Abri meu microfone. Muito, muito importante e dramático esse teu depoimento. Eu vou dar uma rodada aqui, girar a nossa roda, mas depois eu gostaria de explorar um pouco mais essa questão dos habeas corpus, em que medida isso está sendo atendido, porque me parece que é a solução mais razoável você retirar um certo grupo de risco de dentro da penitenciária para o regime semiaberto, ficar em casa, isolado, para tentar minimizar esse drama. Edu, vou passar para você a bola, para você colocar o Pedro Carriello aqui na nossa conversa. Realmente muito dramática essa manifestação do Emanuel. Agora, a dramaticidade já ocorre no sistema penitenciário há muito tempo, como ele relatou aí num histórico, né? Infelizmente, a gente vive no Brasil, eu gosto muito das manifestações do jurista Pedro Serrano, e ele tem uma tese, ele defende essa tese, que desde a década de 90, com o combate às drogas capitaneada pelos Estados Unidos da América, houve esse aparelhamento ideológico de que o encarceramento seria uma solução. A criminalização de diversas práticas, o encarceramento em massa. E o que a gente assiste é que, no Brasil, esse tipo de ideologia só piora. Eu lembro que, na década de 80, a gente tinha aqueles programas horrorosos na televisão, com aqueles personagens lamentáveis que tinham aquela frase de bandido bom é bandido morto. E hoje nós temos, no Rio de Janeiro, um governador que diz que tem que atirar na cabecinha. E muita gente, quem não tem um amigo, um familiar, que defende esse tipo de política, né? Que bandido tem que... você não pode vitimizar o bandido, etc, etc. Então, eu queria, um pouco até de um ponto de vista filosófico, como combater isso, né?
a gente só piora esse tipo de política. Pedro, queria te colocar na roda aí um pouco, para debater esse tema, por favor. Vamos lá. Inicialmente, eu acho que você precisa compreender um pouco, já que você deu a dica aí do Pedro Serrano, e eu vou começar por ele, começo bem. Ele fala um pouco do fenômeno do autoritarismo líquido, né? E o que significa um pouco para a gente tentar compreender isso? Que, principalmente aqui no Brasil, você não tem já mais aquela formatação de um regime de exceção, onde que você fica mais visível, né? Onde você consegue compreender, né, que há uma quebra constitucional de forma flagrante, onde você tem uma retirada de alguns poderes, limitações. Isso no Brasil a gente não vê desde, né, o processo anterior, desde lá do processo anterior da Dilma, né, da ruptura com o Temer. Então, o que tem ocorrido já ao longo do tempo? O autoritarismo líquido, ele vem, de certa forma, meio de doses homeopáticas. Ele vem através de medidas em que, às vezes, você não consegue configurar juridicamente aquele flagrante, mas você consegue identificar situações postas. Então, eu acho que essa é uma dificuldade que no Brasil nós temos. E eu posso falar um pouquinho, puxando para a área jurídica, agora, e aí dar ensejo ao próprio Cláudio, em que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, antes da pandemia, numa famosa ação, uma ação geral, em que o sistema prisional brasileiro é um estado, né, de coisas inconstitucionais, ou seja, era um inferno de Dante. Pois bem, esse foi um marco muito importante. Mas não precisa só a declaração, a gente precisa ter medidas eficazes para essa situação. No curso, e aí, Eduardo, da importância, me parece que o judiciário ele precisa fugir um pouco de uma ótica na área, principalmente na área criminal, de uma visão individualista, de uma visão coletiva. Ele precisa tratar melhor as ações coletivas, ele precisa tratar o problema de forma macro, não no caso, por exemplo, de suma importância, nos casos individuais, mas uma mulher que está presa com o neném no sistema prisional, e aí você consegue obter a liberdade dessa pessoa individualmente. Eu acho que a gente precisa mudar de paradigma, principalmente na pandemia. É você buscar o eixo para tratar desse assunto de forma coletiva. E aí eu quero rapidamente evidenciar como está sendo difícil essa experiência. Havia, então, portanto, veja bem, rapidamente, havia, portanto, essa decisão de suma importância da DPF 347, onde o Supremo alerta na questão do Estado inconstitucional. E aí começa a surgir no cenário, por exemplo, um habeas corpus super importante, que é um habeas corpus coletivo no Supremo Tribunal Federal em proteção às mulheres, às lactantes, às adolescentes que estejam naquela situação, mas principalmente aos infantes, às crianças, filhas de custodiadas, em que o Supremo, depois de um longo período, ele rompe com essa questão individual e permite, numa decisão histórica, onde a Defensoria Pública do Rio de Janeiro participou e outras instituições combatentes, onde o Supremo, na segunda turma, define que, em regra, a mulher, naquelas condições, gestante, lactante, e que, portanto, necessite, ela seria colocada em prisão domiciliar. Há uma inversão. Depois isso até influenciou a legislação. Então, essa foi uma vitória importante, mas veja que essa decisão, que é um marco que me permita, ela, às vezes, no dia a dia, ela não acontece, porque há uma exceção. Exceção qual é? Crime grave. E aí, sempre os juízes, os tribunais, principalmente os tribunais locais, regionais, são os tribunais de justiça, acabam saindo por essa válvula do crime grave. Então, mais uma vez, se o Supremo sinaliza, embaixo a pirâmide continua numa ótica individual. Eu prossigo isso, como aconteceu no HC ligado aos infantes, promovido pela Defensoria Pública do Espírito Santo, que depois o Rio, Pernambuco e outros estados, Ceará, Bahia, ingressaram e esse efeito foi estendido. O que se pedia? Nas unidades em que você tem lá a internação
dos infantes, dos adolescentes, tem um limite. Ultrapassado aquele limite, não se pode colocar mais. O ministro Fachin concedeu uma liminar de suma importância. E, portanto, hoje é uma luta, você veja, uma luta é uma ação coletiva, mas a coletiva ainda é específica para determinadas unidades. Essa medida também é uma outra dificuldade que você tem da sua implementação. Passado tudo isso, eu vou dar um salto agora para a pandemia, vem, portanto, a Resolução 62, que é de suma importância. Olha, a resolução do CNJ, ela tem uma carga política, mas ela não tem, a juridicidade dela não é nada mais do que a Constituição determina, recomendar ao juiz que, no caso de pandemia de saúde pública, onde que essas pessoas acauteladas podem estar em função do quadro de risco, por serem tuberculosos, por serem idosos, por serem gestantes, essas pessoas merecem, evidentemente, um atendimento, uma apreciação mais rápido, mais célere, com um olhar mais cuidadoso. Olha, o próprio Supremo Tribunal Federal, por 9-2, em função de um pedido incidental de uma instituição do IDDD, dentro da DC 347, o Supremo, não que ele contrariou a resolução, nada ao contrário, mas ele disse, não, a resolução já basta, essa recomendação já basta. O Supremo não precisa dizer isso. Me parecia que era de suma importância política naquela pandemia, naquele momento, o Supremo afirmar, não, vamos reafirmar. Mais do que isso, vamos estabelecer, às vezes, modular um pouco, fixar tempos. Olha, juiz da área criminal, você tem 10 dias para analisar nessa pandemia, se você tem um custodiado idoso, um tuberculoso, que você resolva isso. Então, é uma luta. E o que aconteceu? Vamos agora fazer esse corte para o Rio. O Rio, então, começa a inaugurar demandas coordenadas pela área da execução penal e da defesa criminal, com o Emanuel capitaneando isso e outros colegas, algumas ações coletivas, veja, nenhuma coletiva no sentido mais lato senso possível, mas coletivas como idoso. Pô, o idoso está no grupo de risco. E aí a gente entra com uma ação lá no Tribunal de Justiça Local. Ganha-se uma liminar de subimportante. Veja, a liminar não é de soltura imediata, não, como o Emanuel já aqui. Você fixa um prazo para que o juiz, em 10 dias, analise, e se ele não analisar, sim, ele poderia ter a liberdade ou a prisão domiciliar. Quem recorre dessa decisão é o Procurador-Geral de Justiça. Parece, ou seja, aquele que também deve zelar pela dogmática constitucional, mas também pelos direitos humanos, pelas pessoas presas, pelo ordenamento jurídico justo, igualitário, no sentido mais assim da... E aí você tem toda uma luta para que isso se efetive. A gente agora está no Superior Tribunal, ganhamos de novo essa decisão, só que TJ do Rio, essas idas e vindas. Tem uma ação, veja, não é nenhuma ação para todo, são quase 300, o Emanuel pode me ajudar se não estiver equivocado, tem quase 300 detentos, presos, provisórios ou não, que já estão no programa de saúde de tuberculose. Todos, então, assim, não há dúvida dessa situação, desses 300 e poucos. Inclusive, alguns, antes da impetração do HC, estavam vivos. E, durante a impetração, faleceram, veio a óbito. O Emanuel pode me ajudar nisso aí, aqueles detalhes. Ou seja, então a gente falou, olha, tribunal, olha, Superior de Justiça, nós estamos querendo que haja a concessão da prisão domiciliar dessas pessoas que estão com tuberculose, que já estão no programa de saúde do próprio Estado, da própria Secretaria. Então, ou seja, não tivemos êxito. E o problema mais sério ainda, vai vendo que é uma luta estrutural também, que na própria vara de execuções penais, que é o juiz onde que recebe as petições, o Estado teve um período de jurisdição negativa. O que significa isso, Cláudio e Eduardo e o nosso ouvinte? Você não tinha direito a peticionar. Por uma questão de mudança de sistema, de informática, o Estado do Rio ficou com um período longo em que um defensor público ou um advogado privado, pago ou não, para ficar muito claro, pago ou não, você pagava um advogado ou tinha a defensoria pública, quando você iria lá no protocolo da VEP, a sua petição não era admitida, inclusive por ato normativo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendendo isso,
porque por causa de mudança de tecnologia, mudança de sistema. E nisso gera o quê? Cara, você vai explodir, porque você não faz com que a petição do idoso que esteja com tuberculose morrendo, você vê, olha, o cara está morrendo aí, você precisa saber disso. E tinha pedidos, inclusive, nossos, que já tinham concordância do Ministério Público. E aí o Tribunal Local do Rio de Janeiro nega esse HC. Tivemos êxito, conseguimos 2 medidas judiciais coletivas aqui no Superior Tribunal de Justiça, e para que isso fosse efetivado, para que essa petição chegue. Pedro, você está sem som, Pedro. O seu microfone fechou. Não, o microfone está aberto, mas o teu som caiu. Pedro, talvez seja melhor você sair e entrar de novo. Alô? Bom, enquanto o Pedro retoma, eu vou devolver a bola aqui para o Emanuel. Emanuel, nós temos um corte social no sistema penitenciário brasileiro, que a imensa maioria é jovem, negra e pobre, né? Eu estava vendo aqui, para atualizar os dados que você passou, sobre a população carcerária no Brasil. Aqui diz assim, que a taxa de aprisionamento no Brasil entre os anos de 2000 a 2016 foi de 157%. Ou seja, em 2000 tínhamos uma população de cerca de 232 mil presos e hoje temos 726 mil. Para uma taxa de acomodação que me parece que não chega nem a 70% deste valor. Eu gostaria... 300 mil vagas. 300 mil vagas para uma população de 726 mil presos. Eu gostaria, Pedro, que você explorasse um pouco, pegando o gancho do que o Pedro falou, como é que está essa questão dos HCs coletivos, em que medida a população de risco tem sido atendida. Por favor, comenta um pouco sobre essa questão. Deixa eu só... O Pedro falou na DPF 347, que declara o estado inconstitucional de coisas no sistema penitenciário. Essa é uma decisão que talvez as pessoas não tenham alcançado o que ela nos diz. Ela nos diz que essas pessoas privadas de liberdade no Brasil não têm direitos, não são tratados como humanos. Não são sujeitos de direitos. Ora, primeiro detalhe, que essas pessoas, quando sofrem uma prisão provisória ou uma prisão definitiva, elas perdem a liberdade e perdem os seus direitos políticos. Ponto. Elas não deixam de ser humanos. Isso precisa ser afirmado no Brasil, infelizmente, né? Porque talvez se perca um pouco dessa noção. E como não são vistos como humanos, mesmo porque, como você disse, Cláudio, são, em sua maioria, negros, jovens, de baixa escolaridade e periféricos, né? A população, o protótipo daquele tiro na cabecinha, né? Como disse aí um determinado político, essas pessoas não são tratadas como seres humanos. E isso é reproduzido, né, não só pelo Poder Judiciário, porque tem uma questão aqui que é central. Não é diretor de presídio que prende e que solta ninguém. Quem prende e solta é juiz. É o Poder Judiciário. Isso a população tem que ficar bem claro na cabeça da população. É juiz. Essa bomba tem um responsável fundamental, que é o Poder Judiciário. Tá? Isso tem que deixar muito claro para a população. Sabe por quê? Porque esse Poder Judiciário, quando nós, defensores públicos, demandamos muito o Estado por medicamentos, né, que o Estado não fornece à população.
E muitas das vezes o judiciário fala assim, não, realmente, como o nosso sistema de saúde é universal, esse autor dessa ação tem direito a esse medicamento. No entanto, o Estado não pode ser condenado a custear esse medicamento, porque esse medicamento é um medicamento muito caro e há um limite para o Estado custear os direitos das pessoas, que é o orçamento. Criou-se, então, no Brasil, uma teoria jurídica que é muito aplicada, né, que é a teoria que aponta para o necessário. O Estado só pode lhe dar, né, o que é possível para ele lhe oferecer. Né? Isso quando um cidadão está demandando um direito. No entanto, essa mesma lógica não existe para o aprisionamento de pessoas. Eu tenho 300 mil vagas, mas lá eu posso colocar 720 mil. Lá cabe o que a minha caneta decidir que caiba. E a consequência, não estou nem aí, o problema é do executivo, não é meu. Não, o problema é do executivo, não é meu. Como é uma lógica dramática. Vamos lá, vamos voltar aqui, Cláudio, antes de eu falar dos habeas corpus, só para fazer uma pontinha aqui. Eu disse a vocês que a gente tem 28 mil vagas no sistema penitenciário fluminense. Nós temos, ordinariamente, aqui funcionamos com 52 mil pessoas privadas de liberdade. Nós temos uma carência, então, de 24 mil vagas. Vamos dizer, então, vamos resolver esse problema, vamos construir 24 mil unidades prisionais. A primeira questão é que todo mundo quer uma cadeia do lado da sua casa. Né? Todo mundo quer ter uma cadeia do lado de casa, querem prender à vontade, só que ninguém quer uma cadeia próxima da sua casa. Esse já vai ser o primeiro problema. Segundo problema, o dinheiro. Uma vaga, segundo o Conselho Nacional de Justiça, a construção de uma vaga tem um custo de R$50 mil. Eu preciso construir só no Rio de Janeiro 24 mil. Então, eu preciso de mais de 1 bilhão. Beleza? Eu vou precisar de 1 bilhão e 200 milhões, algo assim. Eu tenho esse recurso, vou investir esse recurso. Eu fiz a parte mais barata da brincadeira. Essa parte da construção das unidades é o mais barato. O caro é a manutenção, é o custeio. O custeio que é muito caro. Então, a gente tem um problema que também financeiramente, orçamentariamente, é um problema dramático, que não tem solução. Não há como destinar essa quantidade de recursos, né, para o sistema penitenciário, para aprisionar as pessoas, para gerar mais violência. A gente tem que ter alternativas, e existem, essas alternativas são possíveis. São possíveis. Já existe no Brasil um início de uma política pública de egressos. Já existe no Brasil uma política pública de alternativas penais. Muitas dessas pessoas que estão privadas de liberdade estão privadas porque são miseráveis mesmo. E falo isso de cadeira. Além de defensor público, eu fui, durante 4 anos, conselheiro penitenciário, e uma das obrigações do Conselho Penitenciário é conceder o livramento condicional. O juiz concede o livramento condicional à pessoa que já está no final do cumprimento da pena e nós vamos lá efetivar a liberdade dessas pessoas. E eu me deparei várias vezes, né, com situações, entrevistando a pessoa que vai ser libertada, né? Primeiro que a maioria delas sabia desenhar o nome. Segundo que os endereços que eles me informavam eram na rua, em cima da caixa d'água, no Morro do Carvão, perto da mercearia do Seu Juarez. Terceiro, que não era incomum essa pessoa que passou 10 anos presa não ter certidão de nascimento. O cara não nasceu.
cara não tem um documento para provar que existe, ele tem só um número criminal para provar que ele já participou da malha criminal. E ele tem a liberdade restabelecida sem a certidão de nascimento. 3% da população privada de liberdade do Estado do Rio de Janeiro está nesse bonde. Né? Não tem documento. Ô Emanuel, diga. Só um detalhe que me chama a atenção. Essas pessoas sem certidão de nascimento, se morrem, dão registro para ela ou nem isso ocorre? Sim, você tem que fazer uma ação judicial de registro tardio de nascimento cumulada com registro de óbito para ela nascer e morrer no mesmo momento para ter um enterro digno. Mas isso ocorre ou é raro acontecer? Acontece. Eu já passei por esse drama. Não, mas eu digo, mas esse processo, quando tem a demanda, ele vai até o fim ou é uma ínfima parte que consegue concluir esse processo? Não, isso normalmente, quando chega nesse estado, isso você consegue num plantão resolver isso. Você promove essa demanda, o juiz automaticamente concede. Está morto, já não interessa mais. Né? Aí é fácil para o judiciário, é só jogar para baixo do tapete. Né? O drama, isso aqui eu queria registrar, que a gente trabalha já num grupo de participa de um grupo de trabalho com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, Secretaria de Administração Penitenciária, a Defensoria, há mais de 5 anos tentando, ao menos, conceder documentação a essas pessoas, para que quando elas saiam, elas tenham uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento, né, para que o princípio, as pessoas não têm noção disso. Se me permitem, e esse espaço é muito privilegiado e é qualificado, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre isso, só da dificuldade da documentação. No Brasil, você precisa ter uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade, para os homens, um comprovante de reservista, um CPF, o número de identificação do trabalhador, o NIT, para você ter uma carteira de trabalho, para você conseguir ser alguma coisa. Tem gente que já para lá no primeiro, na certidão de nascimento. A carteira de identidade, quem tem certidão de nascimento, a gente consegue, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um trabalho contínuo, óbvio que falha, mas quando ele é solto, ele sair com uma carteira de identidade. Vocês não têm noção. Eu, como conselheiro, eu entregava a carteira de identidade e a liberdade para as pessoas. Essa população é tão carente que ela pega aquela carteira de identidade e trata aquilo como um troféu. Né? Depois, certificado de reservista, o Exército não quer essas pessoas, então o Exército emite esse documento com facilidade também. A gente para no CPF. Porque para você ter o CPF, você tem que ter o título de eleitor. E a maioria dessas pessoas, como a gente falou aqui, são pessoas jovens, de uma faixa da população muito pobre, que não se interessa pelos direitos da cidadania. Então, elas não se inscreveram antes de serem presas no TRE. E existe uma norma do nosso Código Eleitoral, que é uma norma, nosso Código Eleitoral é da época da ditadura, correto? E tem uma norma que era direcionada exatamente a um grupo político que era condenado. Um grupo político que também era utilizado o direito penal para levá-los aos tribunais, né, de segurança nacional, que diz lá que a pessoa condenada criminalmente não pode se inscrever nos bancos dos tribunais eleitorais. E disso acontece que essa pessoa tenha a certidão de nascimento, tenha a identidade, tenha o comprovante de reservista, mas não pode ter o título de eleitor. Como ela não pode ter o título de eleitor, ela não pode ter CPF, ela não pode ter número do trabalhador, ela não pode ter carteira de trabalho, ela vai continuar assim até terminar a pena. E é muito engraçado que a fase final de cumprimento de pena, seja o regime aberto ou o livramento condicional, uma das obrigações impostas a esse egresso, que é o nome que a lei dá, é o trabalho, é o dever de trabalhar. Como esse cidadão vai trabalhar se ele não tem documentação? Né? Nós brigamos há anos e a única pessoa do judiciário
do alto escalão do judiciário que nos deu atenção foi o ministro Gilmar Mendes, que, inclusive, tem um trabalho muito forte nessa área do sistema penitenciário, desde 2010, quando foi presidente do Conselho Nacional de Justiça, né, um cidadão aberto às questões penitenciárias, né, mas a gente não conseguiu emplacar isso e subverter, dar uma interpretação que permita que essas pessoas, não que elas possam votar e serem eleitas, mas, pelo menos, elas possam ser cadastradas para conseguir a documentação. Voltando aqui, então, desculpa a digressão, mas isso é muito importante que as pessoas saibam. Mas voltando aqui à questão desse momento da atuação nossa. Nós fizemos habeas corpus coletivos por nichos de grupos de riscos de pessoas privadas de liberdade e por unidades prisionais, né? Porque determinadas unidades prisionais têm o perfil de grupos de idosos, tem o perfil de tuberculosos, as unidades prisionais femininas, etc. E, ao mesmo tempo, vamos trabalhar os casos individuais, né? E, infelizmente, encontramos muita resistência do judiciário. Né? Muita resistência do judiciário, né? O judiciário não, que a administração penitenciária está tomando as medidas de contenção da contaminação desses presos. A gente vem tendo muito umas vitórias pontuais e, no fundo, Cláudio, Eduardo, Pedro sabe muito bem disso. Essas pessoas continuam sendo tratadas como se não fossem humanos. Não é por causa de uma época de pandemia. Nós temos decisões de todos os estilos, decisões dizendo que eles estão lá em isolamento, numa situação melhor do que as pessoas aqui fora, né? Dizendo que lá eles têm acesso à saúde. Enfim, decisões que, infelizmente, são distanciadas da realidade, como as decisões cotidianas dos processos que a gente atua. Muito bem, Emanuel. Eu acho que a Defensoria Pública faz um trabalho hercúleo e heróico para conviver com uma situação tão adversa como essa, de uma política desumana, como você coloca. Essa população, de fato, não é considerada como sujeito de direito, né? E essa luta é uma luta que vocês travam, eu imagino, com que grau de dificuldade. Nós já estamos com 52 minutos de live. Eu queria rapidamente passar pelo chat, coisa que eu ainda não fiz, só para registrar a presença aqui da Jalusa Hauers, dando bom dia, a Dilson Garbi está com a gente, professora Daniela Araújo, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, tem o seu canal no YouTube também, nossa parceira na trincheira aqui, na luta por esse obscurantismo aí que se abateu no Brasil. A Raquel Cristina também dando bom dia a todos. Sumaia dizendo, bom dia, amizades, sugiro que assistam o canal Jornal Antijurídico, Punitivírus e Coronocrácias, a relação do coronavírus com o sistema penal. Está dado o recado aqui da Sumaia, que ela também diz, também tem um documentário muito interessante e difícil sobre o assunto, que é Justiça 2004. Euraci Oliveira Santana dando bom dia. Enfim, as pessoas estão aqui nos acompanhando. Eu vou fazer uma última rodada aqui, porque nós já estamos nos aproximando de quase uma hora de live. Eu vou passar para o Edu, levantar a bola aí para o nosso querido Pedro. Ô Pedro, eu fechei o teu microfone porque você estava digitando no computador e estava entrando o ruído. Agora eu vou abrir para que você tenha liberdade aí, mas acho que aí agora está aberto. Eduardo Moreira, passo para você a bola, querido. Maravilha, Cláudio. Eu queria que o Pedro falasse sobre containers para presos aí, Pedro. Você até atendendo uma sugestão sua mesmo. Pega essa bola e vai em frente, meu amigo. Não, tanto o Cláudio, o Eduardo, aí, os nossos ouvintes, agora, nesse exato momento, o Conselho Nacional Penitenciário está debatendo se é possível a utilização de contêineres ou, que é um ardil, um mecanismo, um outro objeto, mas que tem cara, tem cheiro, tudo parece container, mas
se pode adotar esse container para os presos. Você vê que, mais uma vez, como o Emanuel falou, o preso acaba sendo um objeto. Então, há uma luta, isso é de suma importância para que as pessoas saibam, há uma luta nacional contra essa possibilidade. Recentemente, o Emanuel e um outro colega do Rio Grande do Sul escreveram um belo artigo sobre isso, tempo de cólera, né? Como é que é o nome, rapidamente, o nome do artigo, Emanuel? Crônica de um massacre anunciado ou a prisão nos tempos da cólera. Isso. Então, ele faz uma boa, ambos fazem uma grande análise sobre isso. E é importante o seguinte, só para você ver o contexto político dessa história, Cláudio e Eduardo. Há uma luta antes da saída do Moro, do MJ. É importante frisar isso, é muito importante. O Moro, através, né, sempre dessa forma não muito clara, né, sempre de forma... Assim, ele vai através do Departamento Nacional Penitenciário, ele vai começando a expedir ofícios para as secretarias de penitenciárias, de assuntos penitenciários, para saber quantas pessoas saíram, quantas pessoas... Ou seja, o tempo todo usando, né, do instrumento, do braço, da longa mão, do DEPEN, para que ele obtenha, né, algo contrário ao CNJ. O antigo ministro da Justiça tinha uma política crítica à Resolução 62. Essa aqui apenas recomenda que os juízes soltem as pessoas que estão tuberculosos, idosos, esses do grupo de risco. Ao ponto dele, não diretamente, né, um perfil muito típico dele, mas de forma indireta, ele usa o DEPEN para que usa... Mas vem cá, e aí começa uma política, né, um campo de batalha do Ministério da Justiça, via DEPEN, contra o CNJ, a Resolução 62. Entidades, mais de 70 entidades, inclusive as defensorias públicas, a própria OAB, Conselho Nacional, Conselho Federal da OAB, e outras entidades, DDD, BCCRIM, tantas outras, né, ligadas ao grupo, sempre preocupado com essa questão, fazem dizendo da importância da Resolução 62 e agora a luta contra os contêineres. Nós já temos duas decisões importantes. O STJ, no caso do Espírito Santo, já decidiu que contêineres não é local adequado para se colocar pessoas humanas, porque no Brasil não se admite, por incrível que pareça, né, não se admite prisão por meios cruéis. E o acordo do Superior Tribunal de Justiça disse literalmente isso. Outra decisão importante foi ainda localizada, mas de suma importância, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde a Defensoria Pública ela também conseguiu obter a decisão proibindo isso. E tem agora um outro recurso que está também decidindo, num caso sobre Santa Catarina. Agora, o Conselho Nacional está tentando a aprovação. E o que nós fizemos? Os movimentos, né, as entidades, pessoas... É importante falar isso, familiares ligados aos presos, instituições jurídicas. Nós estamos, então, enviando uma carta de solicitação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a comissão também ligada à ONU, a Comissão de Relatoria para Direitos de Pessoas Privadas de Liberdade e Combate à Tortura, ou seja, sobre o uso contínuo. Então, agora, nesse exato momento, Cláudio e Eduardo, pode estar o Conselho Nacional, que é todo nomeado, tem todo um perfil do antigo ministro Moro, querendo aprovar esta situação, que é desumana, que o Judiciário brasileiro já rejeitou, que o sistema interamericano já rejeitou. Então, é algo que vem a calhar com o discurso que o Emanuel fala. Mais uma vez, no auge de uma pandemia, se quer trabalhar com as pessoas custodiadas em contêineres. Imagina, como se fossem objetos, mercadorias importadas e exportadas no porto. É isso que a gente está trabalhando. E é preciso falar aqui, eu sou Flamengo, sou apaixonado pelo Flamengo, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Nós já tivemos um contêiner para crianças no Clube Regatas do Flamengo e a consequência não foi boa. Eu sou Flamengo, apaixonado pelo Flamengo, o Emanuel também é, né? Eu vivencio o Flamengo no sentido como torcedor. Tal. Então, aquilo foi uma narrativa que é uma referência muito importante. Você imagina, principalmente com preso,
principalmente com o preso, que já há uma relativização, né? E o que eu quero destacar, para continuar a conversa aqui, terminando, né, nesse item, a minha preocupação maior também é as decisões judiciais, às vezes individualizadas, como tratam, né, a pandemia, como tratam o preso como mero objeto. Tem ficado cada decisão individualizada, que se você pegasse, fizesse uma análise antropológica, parecia uma coisa medieval, né? Decisões de juízes, juízas, de desembargadores, inclusive até 2 ou 3 foram comentadas pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, conseguiu ser comentada por esses jornais grandes. Então, você vê que há uma desumanização constante com as pessoas humanas que estão no cárcere brasileiro. É isso. Eu queria deixar passar isso em branco. Muito bem, Pedro. Eu vou fazer uma última rodada aqui para considerações finais e despedidas, já agradecendo muito a presença do Emanuel Queiroz e do Pedro Carriello. Espero contar com vocês em outras oportunidades, porque esse quadro vai evoluir e nós traremos aqui informações sempre atualizadas com vocês. Eu gostaria, Emanuel, de você dar um quadro para a gente da situação dos servidores públicos que trabalham nas penitenciárias. Porque, assim como os agentes de saúde, me parece que eles também estão expostos a qualquer sorte ou risco, não só de tuberculose, sífilis, e num quadro de pandemia. Existe alguma política de saúde para proteger esses servidores ou estão todos ao Deus dará? Passo para você. O teu microfone fechou. Então, vamos lá. Existe uma dificuldade no próprio conjunto dos profissionais de saúde, da obtenção de equipamentos, máscaras, EPI. Imagine isso no ambiente do sistema penitenciário. Né? Nós escutamos notícias, mas não sabemos ao certo se os agentes penitenciários estão protegidos. E aqui é muito importante falar sobre isso, porque os agentes de segurança penitenciária, eles são extremamente mal vistos pela população, como se fossem os responsáveis por aquele quadro de inconstitucionalidade, como diz o Supremo Tribunal Federal, nos ambientes carcerários. É óbvio, e isso é muito claro, que em toda categoria é heterogênea e existem bons profissionais e péssimos profissionais. Né? Mas a situação de um agente de segurança penitenciária é dramática. É dramática. Eles são os guerreiros. Eu vou relatar aqui uma unidade prisional que nós conseguimos diminuir o contingente de presos dela através de uma medida na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, posteriormente, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa unidade prisional, o Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, que liderava o número de mortes no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro morrem de doença nas unidades prisionais entre 200 e 300 pessoas. Né? Esse ano já morreram 60, sendo que 60 até hoje, sendo que só nesse mês, em dados atualizadíssimos, retirados agora do sistema, morreram já 17 pessoas. O Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, ele é uma unidade planejada para 1.699 pessoas. Ele chegou a ter 4.500 pessoas. Ele fica no Complexo Penitenciário de Bangu. Ele tinha, ou seja, a capacidade dele ele funcionava com quase o triplo da capacidade. E a quantidade de morte era absurda. Absurda. E vocês imaginem, sabem quantos agentes penitenciários ficam na porta desse instituto diariamente para fazer o controle das 4 refeições que entram para 4.500 pessoas?
E aí, quando entra alguma coisa errada lá dentro, a culpa é de quem? Desse cara. Esse cara pode ser culpado por alguma coisa? Prosseguimos. Durante essa época, e hoje essa unidade está com 900 detentos. Quando ela tinha 4.500, sabe quantos homens faziam a segurança, o controle dessa unidade durante o período da noite? 7. 7. Para controlar 4.500 homens. Você imagina uma galeria de 900 presos sacudindo à noite, pedindo socorro, se 7 homens têm condição de abrir essa galeria para socorrer alguém. Mas aí morre lá o interno lá dentro, e é obviamente que quem vai sofrer o processo disciplinar pela omissão, se não um processo criminal? O agente penitenciário. O agente penitenciário, se a gente parar para fazer essa reflexão, por isso que eles são muito brutalizados, se brutalizam, né? Eles não têm apoio psiquiátrico nenhum, não tem apoio do Estado qualquer, né? E vivem, essa é a realidade de um agente penitenciário, vivem quase toda a sua vida funcional presos. Então, é uma carreira muito difícil, muito complicada, que merece atenção. Não, eles têm uma reivindicação de virar polícia penal, etc. Parece que está até sendo atendida, mas eu imaginava mais que eles virassem mesmo os instrumentos de direitos humanos, né? Que seria mais grato. Mas, além dos agentes prisionais, existe todo o pessoal de apoio, né, que é muito carente nas unidades prisionais, que são os médicos, são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os psicólogos, assistentes sociais, que, para vocês terem uma noção, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro existe desde 2003 e nunca teve concurso para essas carreiras. Né? Nunca teve concurso para essas carreiras. Esse é o quadro, é um quadro muito difícil. Quem atua nesse ambiente sofre muito, né, sofre as consequências, se brutaliza, infelizmente, e só se vai superar isso quando a sociedade começar a encarar essa questão de frente, olhar essas pessoas como humanos, começar a refletir sobre esse furor punitivista através do direito penal, se isso é a solução para alguma coisa, e começar a tratar essas pessoas não como coisas que possam ser enlatadas num container. Só queria deixar sobre esse container uma última informação, e é o encerramento da minha fala agora. Existe, infelizmente, no Brasil, embora, como o Pedro disse, já tenha sido rechaçado pelos tribunais a prisão em container, mas existe um lugar no Brasil onde se aprisiona em container, na delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. E tanto que é o modelo que é apresentado pelo Departamento Penitenciário Nacional e foi encaminhado e está sendo objeto de decisão agora pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, CNPCP. E olha que interessante, o ex-gestor, ou o atual gestor ainda do Departamento Penitenciário Nacional, é um delegado federal que era delegado exatamente, exercia seu ofício na Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Quem sabe, né, espero que isso não seja só um ato de desumanidade, né, essa proposta absurda que já foi rechaçada pelos tribunais. Espero que isso também não seja um ato, né, para obtenção de vantagens escusas. Agradeço a oportunidade, Cláudio, agradeço a oportunidade, Eduardo, né, Pedro, meu grande líder, muito obrigado por transmitir aqui, desculpe a minha indignação, mas quem trabalha nesse ambiente não tem como não se sentir aviltado, porque sabe muito bem, eu sei muito bem, que eu posso estar lá amanhã preso, especialmente nessa sociedade que a gente vive,
né? Então, me perdoem se fui muito agressivo ou não, mas o objetivo aqui é tentar contribuir para uma reflexão e para uma melhora. Obrigado. Emanuel, nós é que agradecemos a sua presença. Eu vou ler aqui um comentário do Paulo França, que é o jornalista integrante aqui do nosso canal, que resume muito bem a sua fala. Diz ele: a clareza do raciocínio do Emanuel derruba a falsa impressão sobre a eficácia do encarceramento e do combate às drogas no Brasil. A sua veemência foi muito bem-vinda aqui no nosso canal, na nossa reflexão. Muitas pessoas reconhecem e admiram a sua fala. Você, de fato, contribuiu para ampliar essa discussão e o traremos aqui em novas oportunidades para atualizar essas informações. Então, o nosso canal é que agradece tanto a sua presença quanto a do Pedro, e eu passo para o Edu fazer também suas considerações finais e passar a bola para o Pedro também se despedir do nosso público, agradecendo aqui mais uma vez a presença de ambos. Não, Cláudio, eu quero agradecer demais os esclarecimentos, as informações, os números atualizadíssimos trazidos pelo Emanuel. É fundamental, Emanuel, essa sua indignação, é a nossa também, do canal. O canal traz a indignação no seu seio, né? E queria já, se for possível, te convidar numa próxima oportunidade para a gente discutir, ampliar essa reflexão e discutir as alternativas a esse modelo. A gente tem que olhar para frente, olhar para um futuro melhor. Então, já fica aqui o nosso convite a você, a gente fica de agendar uma melhor data para tratar exclusivamente, se for o caso, quer dizer, aprofundar essa reflexão. É muito importante instigar as pessoas a pensar de uma forma diferente, né? Esse é o modelo que está dando certo. O Brasil está indo para onde, né? Que mundo que a gente está construindo, com muito mais desigualdade, muito mais miserabilidade, muito menos educação, né? Isso não está dando certo. A gente tem que pensar no que vamos construir. Então, te agradecer muito, muito mesmo pela tua contribuição. E Pedro, que volte sempre. Tá sempre convidado aqui, estamos sempre à disposição de vocês dois, ok? Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Está sem som. Você está sem som, Cláudio. Agora foi a minha vez de fechar o microfone e não abrir. Pedro, passo para você fazer suas considerações finais. O teu microfone também está fechado. Vê se você consegue abrir. Aí abriu. Quero agradecer mais uma vez a tua presença, Pedro, e deixar o canal Resistentes aberto para todo o momento que a Defensoria Pública quiser se manifestar. Pedro, suas considerações finais. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Vamos lá? Vamos lá. Eu queria primeiro agradecer, né? Eu falei que o Emanuel era assim, um conjunto de informações, mas mais do que isso, né? Ele tem um sentimento, tem uma ideia de constante, né, transcendência dessa condição carcerária. Ele consegue trazer, né, sair do intramuro, né, e trazer para todos nós assim, um pouco daquele inferno de Dante, daquela realidade. Então, acho que o papo foi muito bom. Parabéns, Manuel, pela sua ilustrações e mais pelo seu jeito de ser, né? Sua convivência, a sua luta diária no cárcere. Então, acho muito importante que a gente humaniza. Falar do cárcere, humanizando essas situações, você consegue, mal ou bem, fazer com que as pessoas que estejam um pouquinho abertas se sensibilizem para essa situação. Eu queria só fechar, Cláudio, Eduardo, agradecer ao canal Resistência, da importância desse canal, desse diálogo constante, principalmente nesse período de intolerância, e você ter sempre uma política, um diálogo com aquelas pessoas que, de certa forma, cuidam um pouco de uma política contra-majoritária. Você ser contra-majoritário no Brasil, isso, às vezes, gera assim, bastante dificuldade. Né? Você tem muito mais derrotas do que vitórias. Vamos ser a realidade, senão o mundo seria melhor, né? E o mundo, às vezes, não é tão bom quanto a gente fica imaginando, sonhando. Por mais que 25 de abril viva sempre, né? Que haja sempre uma ideia de uma revolução dos cravos acontecendo,
mas a vida não é isso. A vida não é uma vida eternamente revolucionária, muito pelo contrário, ela é cheia de contragolpes. Então, acho que o que eu queria destacar aqui, que o papel da nossa atuação, da Defensoria Pública, especialmente do Rio de Janeiro, é um papel contra-majoritário. Não é uma opção de sacerdócio, não, tá? Não é uma opção religiosa, não é uma opção técnica, uma opção de um mundo, de um cargo técnico, onde você tem, portanto, comprometimento com os valores assumidos, com os princípios assumidos, tanto pela ideia da instituição, quanto pela própria Carta Constitucional. Eu acho que você trazer isso, a nossa luta, como eu já falei um pouco antes de abertura aqui, a nossa luta vai do sistema penitenciário, vai na luta para que produtos ligados a insumos médicos, como máscara, não tenham aumento, vai na questão agora da internação, de garantir leitos para as pessoas pobres, vai na preocupação que essa pandemia também não tem um viés racial, preocupação com a periferia, com os pobres, com os pretos, com as crianças, lugar de criança. Criança vai ter aula online. Como é que vai ser uma criança com aula online? Uma criança que não tem computador em casa. Então, ou seja, tudo isso, eu queria dizer aos senhores que a Defensoria Pública está tratando sobre esse tema, tanto de forma via administrativa para as secretarias, às vezes de forma de processo administrativo, de ações civis públicas, e às vezes judicializando. Então, eu queria abrir um pouquinho o leque aqui, mostrar que há uma luta constante nossa na pandemia. Vai nesse momento trágico, que é o sistema carcerário, mais uma vez, esse inferno de Dante, mas também vai com o viés, porque eu sei que eu estou aqui em Brasília, eu recebo as demandas, eu recebo os recursos, portanto, a luta nossa aqui é constante. É luta quando a gente está numa ação direta de constitucionalidade, de uma lei que nós aprovamos no Rio de Janeiro, para evitar que se aumentasse. E aí vai, com a Federação Nacional, o comércio, dizendo a importância do lucro nessa pandemia. Você pede para que não haja corte. Imagina se você pede para as pessoas pobres ficarem em casa. E aí, se a pessoa não tem condições de pagar a conta de luz, aí vai a concessionária corta. Você imagina uma pessoa que às vezes tem uma geladeira que faz bolo para casa. Uma pessoa que vive do seu lar também é uma forma de subsistência. E, independente disso, que ficam, imagina uma pessoa sem geladeira, sem ventilador. Então, é isso, a gente está brigando no Supremo por isso, inclusive por isso, para que não haja corte de energia para as pessoas pobres, daquelas que não têm condições. Então, a luta é todo dia uma novidade. E, mais uma vez, para finalizar, é uma novidade, mas a dicotomia é a mesma lá de trás. É a ideia de um mercado, de um capitalismo contra os direitos humanos. É uma ideia sempre de um lucro, de uma voracidade, de um mercado, de algo como encarceramento ou de outra matriz contra as pessoas pobres. É isso, é uma luta constante. A história se repete. Na pandemia, o mercado é viciante. E, para terminar, viva o SUS e viva as entidades públicas que conseguem manter uma resistência a essa ideia do lucro, do capital, por qualquer razão, sem preocupação nenhuma com o outro, com aquele cara que está do seu lado, ainda um pouco afastado por um metro, mas que está do seu lado. É isso, grande abraço para vocês. Obrigado por caminhar juntos com vocês aí. Muitíssimo obrigado, Pedro. Nós é que agradecemos mais uma vez a presença de vocês. O canal Resistente, como eu disse e reafirmo, estará acompanhando a evolução desse quadro também no sistema penitenciário brasileiro. Então, eu quero contar com vocês já num futuro breve de 2 ou 3 semanas, a gente voltar aqui para atualizar essa situação. Quero anunciar também que às 17 horas, o canal Resistente vai fazer um programa com o professor em Direito Econômico do Largo São Francisco, José Tadeu de Chiara, que irá participar da 4ª edição da nossa jornada Pandemia e Dívida Pública. Jornada que nós estamos desenvolvendo para provocar no nosso público justamente uma reflexão sobre esses 2 fenômenos. O quanto que a dívida pública custa no orçamento brasileiro e quanto isso implica nas ações de enfrentamento da pandemia que nós estamos vivendo. Então, hoje, 17 horas, convido a todos que estejam novamente aqui no nosso canal. Emanuel, forte abraço, um prazer em te conhecer. Pedro Carriello, mais uma vez, obrigado pela presença. Eduardo,
muitíssimo obrigado por todos e vamos continuar juntos na luta. Tenham o canal Resistentes como parceiro da Defensoria Pública, não só no Rio de Janeiro, mas a nível nacional também. Forte abraço a todos e até uma próxima. Obrigado, Cláudio. Um abraço a todos. Valeu, Manuel, Eduardo, Cláudio. Valeu. Sucesso. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Resistência. Viva!